Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira abençoada. Estou muito feliz por poder estar aqui hoje compartilhando essa leitura com vocês. Me contem quais são as impressões que vocês estão tendo, as sensações que vocês estão tendo com a leitura de As Brumas de Avalon. Quem leu o livro, os livros, e assistiu o filme, acha que o filme é fiel ao livro? Eu gostava muito do que acontece nessa leitura, eu me recordo de ter acontecido no filme. Sempre tem umas adaptações, né? Mas, no geral, o que eu me recordo é que é um filme bom em relação à leitura. Bom, muito obrigada pela presença de vocês até aqui, pela companhia de vocês até aqui. Eu agradeço sempre de coração o tempo que vocês se dispõem a ouvir as minhas leituras. Muito, muito obrigada. Bem-vindos os novos inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. E aos que já estão aqui há um tempo me acompanhando, vamos começar? Capítulo 6. Sentada entre as mulheres da comitiva de Morgause, Morgana ouvia em silêncio o serviço religioso, de cabeça inclinada e no rosto a máscara cortês de respeito. Interiormente estava impaciente. Era um absurdo. Como se uma casa edificada pelas mãos do homem pudesse ser transformada, pelas palavras de um padre, num abrigo para o espírito que não fora feito pelo homem. Seu pensamento corria livre. Estava cansada da corte de Morgause. Agora que voltava ao centro dos acontecimentos, sentia-se como se estivesse saído de um remoto lago de águas paradas para a agitação de um rio que corria com rapidez. Sentia-se viver novamente. Mesmo em Avalon, por mais tranquilo e isolado que fosse, tinha a sensação de estar em contato com o fluxo da vida. Mas entre as mulheres do séquito de Morgause, sentia-se ociosa, estagnada, inútil. Voltava agora a movimentar-se, mas desde o nascimento do filho tinha estagnado. Pensou por um instante naquele filho, Gwydion. Ele mal a conhecia. Agora, quando o tomava nos braços para acariciá-lo, esperneava, querendo voltar para a mãe adotiva. Mesmo naquele momento, a lembrança de seus bracinhos a lhe envolverem o pescoço provocava-lhe debilidade e remorso. Mas afastou esse pensamento. A criança nem sequer sabia que ela era sua mãe. Cresceria pensando ser filho de Morgause. Sentia-se satisfeita, embora não conseguisse sufocar o sofrimento que isso lhe provocava. Bem, todas as mulheres sofriam ao ter de deixar o filho, pensou ela, mas todas têm de suportar isso, exceto as que têm um lar, que se sentem satisfeitas em fazer pelos filhos aquilo que qualquer mãe adotiva ou criada podia fazer. Até uma pastora tem de deixar os filhos para cuidar dos rebanhos. Por que não uma rainha ou uma sacerdotisa? Viviane deixara de lado seus filhos. Com Igraine fora a mesma coisa. Arthur parecia másculo e belo. Estava mais desenvolvido, de ombros mais largos. Já não era o rapaz esbelto que se aproximara dela com o sangue do gamo no rosto. Naquela ocasião, havia sido possível sentir a força. Não era como as tolas histórias dos feitos do deus deles, que se metia em tudo, transformando a água em vinho, o que era uma blasfêmia contra os dons da deusa. Ou a história queria dizer que a união de um homem e uma mulher em matrimônio era transformada, pelo fermento do espírito, numa coisa sagrada, como no grande casamento. Para a felicidade de Arthur, esperava que assim fosse com aquela mulher. De onde estava,
Ajoelhada atrás de Morgause, podia ver apenas uma nuvem clara de cabelos dourados com a coroa da noiva, de um dourado ainda mais refulgente, e o vestido branco de um tecido bonito e raro. Arthur levantou os olhos para a noiva, e seu olhar pousou em Morgana. Viu seu rosto mudar e pensou com um súbito movimento de consciência. Reconheceu-me. Então não devo ter mudado tanto quanto ele. Passou de rapaz a homem e eu já era uma mulher e não mudei tanto quanto ele. Esperava que a noiva de Arthur o amasse, assim como ele a ela. Em sua memória ecoavam as desoladas palavras do irmão. Durante toda a minha vida lembrar-me-ei sempre de você, e a amarei, e a abençoarei. Mas assim não devia ser. Era preciso que ele esquecesse, que só visse a deusa na mulher que escolhera. Ao lado dele estava Lancelot. Como era possível que, com o tempo, Arthur tivesse mudado e amadurecido tanto e Lancelot permanecesse intocado, inalterado? Não, também ele mudara. Parecia triste. Havia uma extensa cicatriz em seu rosto que chegara até a cabeça e deixava nos cabelos uma pequena mancha branca. Kai estava mais magro e mais curvado, mancava de forma acentuada e olhava para Arthur como um cão dedicado olharia para o dono. Com um sentimento misto de esperança e medo, Morgana procurou Viviane com um olhar, mas não viu a Senhora do Lago. Ali estava o Merlin, com a cabeça grisalha e inclinada como se estivesse rezando, e atrás dele, de pé, uma sombra alta com senso suficiente para não dobrar o joelho ante aquela pantomima idiota. Kevin, o bardo. Antes assim. A missa chegava ao fim. O bispo, um homem alto e de ar ascético, com um rosto sombrio, dizia as últimas palavras. Até mesmo Morgana baixou a cabeça. Viviane ensinara-lhe a pelo menos mostrar respeito pela fé alheia, já que, como dizia, toda a fé pertencia aos deuses. A única cabeça que não se curvava era de Kevin, de pé, numa posição orgulhosa. Morgana gostaria de ter a coragem de levantar-se e ficar ao lado dele, com a cabeça levantada. Por que Arthur se mostrava tão reverente? Não havia feito um juramento solene em relação a Avalon, bem como aos padres? Chegaria o dia em que ela ou Kevin teriam de lembrar-lhe esse juramento? Sem dúvida, aquele anjo branco e religioso com quem ele estava se casando em nada contribuiria para isso. Deveriam ter casado Arthur com uma mulher de Avalon. Não seria a primeira vez que uma sacerdotisa se unia a um rei. A ideia abalou-a, e ela dominou seu constrangimento, imaginando rapidamente Raven como grande rainha. Pelo menos teria a virtude cristã do silêncio. Morgana inclinou a cabeça e mordeu o lábio, tomada de um súbito medo de rir alto. A missa terminou. As pessoas começaram a dirigir-se para a porta. Arthur e seus companheiros ficaram onde estavam, e, a um gesto de Kai, Lot e Morgause aproximaram-se dele, e Morgana os acompanhou. Viu que Igraine, o Merlin e o arpista silencioso também permaneciam na igreja. Levantou os olhos e encontrou o olhar de sua mãe. Sabia, com um pressentimento parecido com a visão, que não fora a presença do bispo e estaria envolvida pelos braços de Igraine. Corou um pouco, afastando os olhos do olhar ansioso da mãe. Havia procurado pensar o menos possível nela, consciente apenas de que, em sua presença, teria de proteger a única coisa que Igraine jamais poderia saber: quem era o pai de seu filho. Certa vez, durante a longa e desesperada luta de que mal se podia recordar, pensara ter gritado, como uma criança, chamando a mãe, mas não tinha certeza.
e mesmo agora temia qualquer contato com aquela mãe que durante certo tempo tivera a visão, que conhecia os costumes de Avalon. Morgana poderia conseguir esquecer todo o seu treinamento de infância e sua culpa, mas iria Igraine censurá-la por alguma coisa que, afinal de contas, fora escolhida por ela mesma? Lot aproximou-se e dobrou o joelho ante Arthur, que com um ar bondoso e sério no rosto, o fez levantar-se e beijou-o em ambas as faces. Estou satisfeito por ter vindo ao meu casamento, tio. Sinto-me feliz por ter um amigo e parente tão fiel para guardar o litoral do norte. E seu filho, Gawaine, é meu caro amigo e mais íntimo companheiro. E a você, tia, devo-lhe um agradecimento por ter me dado seu filho para ser meu fiel companheiro. Morgause riu. Era bela ainda, pensou Morgana, muito mais do que Igraine. Senhor, terá motivo para agradecer-me novamente dentro em pouco, pois tenho filhos mais novos que só falam do momento em que poderão servir o grande rei. Serão tão bem-vindos quanto seu irmão mais velho, disse Arthur gentilmente, e voltou o olhar para Morgana ajoelhada. Bem-vinda, irmã. Na minha coroação fiz-lhe uma promessa que agora resgatarei. Venha. Estendeu-lhe a mão. Morgana levantou-se, sentindo a pressão da mão de Arthur e a tensão que ela lhe provocava. Não a olhou nos olhos, mas levou-a até onde a moça vestida de branco estava ajoelhada, cercada pela aura dourada de seus cabelos. Minha senhora? Sorriu ele gentilmente, e por um momento Morgana não soube a quem ele se dirigia, pois olhava de uma para outra. E quando Gwynnefer ergueu-se, seus olhos encontraram os dela, num choque momentâneo do reconhecimento. Gwynnefer, esta é minha irmã Morgana, duquesa da Cornualha. Quero que ela seja a primeira entre as damas do seu séquito, pois é a de mais alta posição entre elas. Morgana viu Gwynnefer umedecer os lábios com a pequena língua cor-de-rosa como a de um gato. Meu senhor e rei, a senhora Morgana e eu já nos conhecemos. O quê? De onde? Perguntou Arthur sorrindo. Morgana respondeu também pouco à vontade. Foi quando a rainha estava na escola, num convento em Glastonbury, meu senhor. Ela havia se perdido em meio à névoa e acabou nas margens de Avalon. Como naquele dia distante, pareceu-lhe que de repente alguma coisa sombria e triste como a cinza havia coberto e escurecido o dia claro. Morgana sentiu, apesar de seu belo vestido e da excelência de seu véu, como se fosse uma criatura grosseira, anã, terrena, ante a brancura etérea e o dourado precioso de Gwynnefer. A sensação durou apenas um momento. Depois a moça deu um passo à frente e abraçou-a, beijando-a no rosto como convinha a uma parenta. Morgana, retribuindo o cumprimento, sentiu que Gwynnefer era frágil como um cristal precioso, ao contrário da solidez de que ela, Morgana, era dotada. Recuou tímida e constrangida para não sentir que era a outra quem recuava. Seus lábios pareciam ásperos contra a maciez de pétala do rosto da noiva. Receberei a irmã de meu senhor e marido, a senhora da Cornualha, com alegria. Posso chamá-la de Morgana, irmã? Perguntou suavemente. Como quiser, senhora. Respondeu com um profundo suspiro, e ao dizer essas palavras sentiu que eram deselegantes, mas não sabia o que poderia ter respondido. De pé, ao lado de Arthur, viu Gawaine olhá-la com um leve ar de espanto. Lot era cristão apenas porque isso lhe era conveniente, mas Gawaine era sinceramente religioso ao seu jeito franco. Seu olhar de desaprovação deixou Morgana tensa. Tinha tanto direito de estar ali quanto ele. Seria divertido ver algum desses companheiros de Arthur, tão formais,
perderem seus modos cortesãos em volta de uma fogueira de Beltane. Bem, Arthur jurara honrar o povo de Avalon, tal como os cristãos que estivessem em sua corte. Talvez fosse por isso que ela estava ali. Espero que sejamos amigas, senhora, disse Guinevere. Lembro-me de que a senhora e o senhor Lancelot conduziram-me quando eu estava perdida naquelas brumas terríveis. Ainda hoje tremo ao recordar aquele horrível lugar. Ergueu os olhos para Lancelot, que estava atrás de Arthur. Morgana, sensível ao estado de espírito daqueles que a cercavam, seguiu-lhe o olhar e cogitou nas razões que teriam levado Guinevere a dirigir a palavra a Lancelot. Compreendeu então que ela não conseguia evitá-lo. Parecia presa aos olhos dele. E o rapaz a olhava como um cão faminto olha um osso sangrento. Se estava escrito que Morgana e aquela criatura preciosa, rosada e branca, tinham de encontrar-se novamente, havia sido melhor para ambas que isso tivesse acontecido exatamente quando Guinevere se casara com outro homem. Sentia a mão de Arthur ainda na sua, e isso também era motivo de perturbação. Aquele elo seria rompido quando ele levasse a noiva para a cama. Ela se transformaria então na deusa, e Arthur já não olharia Morgana daquele modo tão perturbador. Era sua irmã, e não sua amante. Era mãe, não de seu filho, mas do filho do galhudo, e assim tinha de ser. Mas eu não rompi aquele elo também. É certo que estive doente depois do nascimento de meu filho e não tinha nenhuma vontade de cair como uma maçã madura na cama de Lot, e por isso me fiz a castidade em pessoa, sempre que estava em sua presença. Mas olhou para Lancelot na esperança de interceptar a troca de olhares entre ele e Guinevere. Lancelot sorriu, mas não a viu. Guinevere pegou a mão de Morgana, enquanto com a outra mão segurava a de Igraine. Dentro em pouco vocês serão como irmã e como mãe para mim, pois não tenho nenhuma das duas. Venham ficar ao meu lado enquanto é celebrado o casamento, mãe e irmã. Por mais fechado que o coração de Morgana estivesse ao encanto da moça, aquelas palavras espontâneas o estimularam, e ela retribuiu a pressão dos dedos pequenos e cálidos. Igraine estendeu o braço além de Guinevere para tocar a mão de Morgana, e esta lhe disse: Não tive tempo ainda de saudá-la devidamente, mãe. E soltou por um momento a mão de Guinevere, para beijar Igraine. E pensou, enquanto as três ficavam abraçadas por um instante, todas as mulheres são, na verdade, irmãs para a deusa. Bem, então vamos? Disse o Merlin com satisfação. Vamos firmar e testemunhar o casamento e passemos depois as celebrações. Morgana considerou o bispo muito austero, até que ele disse com bastante cordialidade: Agora que os nossos ânimos estão todos elevados com a caridade, vamos alegrar-nos como convém a cristãos, em dia de presságios tão favoráveis. De pé ao lado de Guinevere, durante a cerimônia, Morgana sentiu que a moça tremia. Suas lembranças voltaram-se para o dia da caça do gamo. Ela, pelo menos, fora estimulada e excitada pelo ritual. E mesmo assim tivera medo e agarrara-se à velha sacerdotisa. De repente, num impulso de bondade, desejou poder dar à jovem que, afinal de contas, havia sido educada num convento e nada conhecia da antiga sabedoria, um pouco dos sentimentos transmitidos às sacerdotisas mais novas. Ela ficaria então sabendo como deixar que as correntes vitais do sol, do verão e da terra a atravessassem. Poderia tornar-se realmente a deusa para Arthur, e este o deus para ela, de modo que o seu casamento não fosse apenas uma fórmula vazia, mas uma verdadeira união interior em todos os níveis de vida. Chegou a pensar em palavras para dizer-lhe isso, mas lembrou-se então de que Guinevere era cristã.
e não lhe seria grata por esse ensinamento. Frustrada, suspirou, sabendo que não devia falar. Levantou os olhos e encontrou o olhar de Lancelot, que se demorou no seu por um momento. Morgana recordou-se daquela tarde ensolarada no Thor, quando poderiam ter se unido como homem e mulher, deusa e deus. Sabia que ele também se recordava, mas Lancelot desviou o olhar e fez o sinal da cruz, tal como o padre. A cerimônia simples terminou. Morgana assinou o nome como testemunha do contrato de casamento, notando como sua letra era fluente e bem feita ao lado da assinatura rabiscada de Arthur e das letras infantis e inábeis de Guinevere. Será que as freiras de Glastonbury sabiam tão pouco? Lancelot também firmou, bem como Gawaine e o rei Bors da Bretanha, que viera como testemunha, e Lot e Ectório, e o rei Pelinor, irmão da mãe da noiva, que se fazia acompanhar de uma filha jovem, a quem chamou solenemente com um gesto. Minha filha Elaine, sua prima, minha senhora e rainha, peço-lhe que a aceite em seu serviço. Ficarei feliz tendo-a entre minhas damas de companhia, respondeu Guinevere sorrindo. Morgana notou que a filha de Pelinor parecia-se com Guinevere, rosada e dourada, embora um pouco menos radiante. Estava vestida com uma túnica de linho tingida de açafrão, o que amenizava a cor de cobre do dourado de seus cabelos. Como se chama, prima? Que idade tem? Elaine, senhora, e tenho 13 anos. Fez uma reverência tão profunda que perdeu o equilíbrio e Lancelot amparou-a. Corou profundamente e escondeu o rosto no véu. Lancelot sorriu com indulgência e Morgana sentiu uma dolorosa pontada de ciúme. Não olhava para ela. Olhava apenas para esses anjos brancos e dourados. Sem dúvida também a considerava pequena e feia. E naquele momento toda a sua bondade para com Guinevere transformou-se em ressentimento. E teve de voltar o rosto para o outro lado. Guinevere passou as horas que se seguiram recebendo cumprimentos de, aparentemente, todos os reis da Bretanha, e sendo apresentada às suas mulheres, irmãs e filhas. Quando chegou o momento de sentar-se à mesa, além de Morgana, Elaine, Graine e Morgause, teve de mostrar-se atenta e delicada também para com Flavilla, mãe adotiva de Arthur e mãe de Kai, para com a rainha do país de Gales do Norte, que também se chamava Guinevere, mas era morena e tinha uma aparência romana, e para com meia dúzia de outras. Murmurou para Morgana: não sei como poderei lembrar todos esses nomes. Deverei chamá-la simplesmente de minha senhora e esperar que não desconfiem? Morgana respondeu também num murmúrio e partilhou momentaneamente do tom divertido que havia na voz dela. Essa é uma das vantagens de ser grande rainha, senhora. Ninguém ousará perguntar-lhe por quê. Não importa o que fizer, aceitarão sem discutir. Se não concordarem, não ousarão manifestar essa discordância. Guinevere teve um breve riso. Mas você deve me chamar pelo nome, Morgana, e não apenas senhora. Quando você diz senhora, fico procurando alguma dama gorducha como a senhora Flavilla ou a mulher do rei Pelinor. Por fim, o banquete começou. Morgana tinha agora mais apetite do que na coroação de Arthur. Sentou-se entre Guinevere e Igraine e comeu com vontade. Os hábitos moderados de Avalon pareciam coisa do passado. Comeu até mesmo carne, embora não gostasse, e como não havia água na mesa e a cerveja destinava principalmente aos criados, bebeu vinho, que realmente não apreciava. Deixava-lhe a cabeça um pouco tonta, embora não fosse tão ardente quanto os fortes licores de cevada comuns na corte de Orkney, que odiava e dos quais nunca se servia. Depois de algum tempo, Kevin preparou-se para tocar e a conversa cessou.
Morgana, que não ouvia um bom arpista desde que deixara Avalon, escutou com atenção, em meio a recordações do passado. Teve de repente saudades de Viviane, mesmo quando levantou os olhos e viu Lancelot, que, como companheiro mais próximo de Arthur, sentava-se mais perto do rei do que os outros, até mesmo do que Gawain, seu herdeiro, e comia no mesmo prato. Pensou nele apenas como companheiro daqueles anos no lago. Viviane, não Igraine, é minha verdadeira mãe. E foi por ela que gritei. Inclinou a cabeça, retendo lágrimas que não sabia como derramar. A música cessou e ouviu a voz sonora de Kevin. Temos outro músico entre nós, anunciou ele. Gostaria a senhora Morgana de cantar para os presentes? Como pôde saber que eu estava ansiosa para tocar minha harpa? Pensou Morgana, que disse em voz alta. Será um prazer tocar sua harpa, senhor, mas há vários anos não ponho as mãos num belo instrumento, apenas em imitações, na corte de Lot. Ora! Interrompeu Arthur descontente. Como poderia minha irmã cantar como um músico a serviço de toda essa gente? Kevin pareceu ofendido e com razão, pensou Morgana. Num movimento de súbita irritação, ela levantou-se. Aquilo que o mestre arpista de Avalon concorda em fazer, também tenho eu a honra de fazer. Com a música, servimos apenas aos deuses. Tomou a harpa, sentando-se num banco. Era um instrumento maior do que o seu e por um momento suas mãos tatearam as cordas procurando as posições. Em seguida, movimentaram-se com mais segurança e ela tocou uma canção do norte aprendida na corte de Lot. Sentiu-se grata, de repente, ao vinho que lhe limpara a garganta. Ouviu-se cantar numa voz cheia e doce. O dom lhe voltava tão vigoroso quanto antes, embora não o tivesse reconhecido até aquele momento. Tinha a voz de contralto, profunda e forte, treinada pelos bardos de Avalon, e sentiu-se orgulhosa novamente. Gwyneth pode ser bela, mas eu tenho a voz de um bardo. E até mesmo Gwyneth juntou-se aos muitos que a cercaram ao terminar. Sua voz é linda, irmã. Você aprendeu a cantar assim em Avalon? Sim, minha senhora. A música é sagrada. Não aprendeu harpa no convento? Não, pois parecia impróprio a uma mulher erguer a voz ante o Senhor, respondeu Gwyneth com um recuo. Vocês, cristãos, gostam demais da palavra impróprio, especialmente no que se relaciona às mulheres. Se a música é mal também para os homens? E se é uma coisa boa, não devem as mulheres fazer todo o bem que puderem para compensar o suposto pecado cometido na criação do mundo? Mesmo assim, não me era permitido. Cheguei a ser castigada por ter segurado uma harpa. Lembrou Gwyneth com certa tristeza. Mas você nos encantou, e não posso deixar de considerar esse encantamento como um bem. Todos em Avalon, homens e mulheres, aprendem um pouco de música, disse Kevin. Poucos, porém, têm o talento da senhora Morgana. As belas vozes nascem feitas, não são produto da formação. E se a voz é um dom de Deus, parece-me então ser uma arrogância considerá-la com desprezo, seja em homem ou em mulher. Não podemos acreditar que Deus tenha cometido um erro, dando-a a uma mulher. Deus não erra. Devemos aceitá-lo onde quer que ele se manifeste. Não posso discutir teologia com um druida, comentou Victória. Mas se tivesse uma filha com esse talento, eu consideraria isso uma tentação para ela se desviar do lugar indicado à mulher. Nunca ouvimos dizer que Maria, a mãe do Senhor, tenha cantado ou dançado. Mas sabemos que quando o Espírito Santo baixou sobre ela, Maria levantou a voz e cantou: A minha alma engrandece ao Senhor. Disse, porém, as palavras em grego: Megalinei hepsi mon ton kyrion.
Apenas Equitório, Lancelot e o bispo reconheceram as palavras gregas, embora Morgana também as tivesse ouvido mais de uma vez. O bispo respondeu com firmeza, mas ela cantou apenas na presença de Deus. Só Maria Madalena teria cantado ou dançado na frente de homens, e assim como antes de ter sido salva pelo nosso Redentor, pois isso era parte de seus costumes perversos. O rei Davi era cantor e tocava harpa, pelo que sabemos. Interrompeu Igraine com leve ironia. O senhor acredita que ele seria capaz de castigar alguma de suas 5 mulheres ou suas filhas por tocarem harpa? De súbito, Morgana manifestou-se. Se Maria Madalena tocava harpa e dançava, ainda assim foi salva, e em lugar nenhum está escrito que Jesus lhe tenha dito para calar-se com humildade. Se ela derramou bálsamo precioso na cabeça do Senhor, e este não permitiu que os discípulos a censurassem, bem poderia ter recebido com agrado seus outros dons. Os deuses dão aos homens o que têm de melhor, e não o pior. Patrício retrucou secamente. Se é esta forma de religião conhecida aqui na Bretanha, estamos realmente necessitados de concílios como o que foi convocado pela nossa igreja. Franziu o senho, e Morgana, que já se arrependia de suas palavras apressadas, baixou a cabeça. Não seria conveniente estabelecer uma polêmica entre Avalon e a igreja durante o casamento de Arthur. Mas por que ele não se manifestava? Todos começaram a falar ao mesmo tempo, e Kevin, retomando a harpa, tocou uma animada música ao som da qual os criados passaram com novos pratos, que a ninguém mais apeteciam. Algum tempo depois, Kevin emudeceu sua harpa, e Morgana, como teria feito em Avalon, serviu-lhe vinho e ajoelhou-se para oferecê-lo. Kevin sorriu e tomou a taça, convidando-a com um gesto para que se levantasse e se sentasse ao lado dele. Senhora Morgana, meus agradecimentos. É meu dever e prazer servir a um bardo assim, mestre arpista. Esteve recentemente em Avalon? Está minha tia Viviane com boa saúde? Está bem, embora muito envelhecida, respondeu ele tranquilamente, e, ao que me parece, sofrendo por sua causa. A senhora devia voltar. Morgana sentiu novamente uma onda de desespero e afastou os olhos. Não posso, mas dê-me notícias de lá. Se quiser mais notícias de Avalon, terá de ir lá, pois há 1 ano não volto àquele lugar. Tenho de percorrer todo o reino para depois levar notícias à senhora, pois Taliesin está muito velho para ser mensageiro dos deuses. Bem, você terá muito o que lhe contar sobre este casamento. Direi que a senhora está viva e bem, pois ela sente sua falta. Já não tem a visão para ver por si mesma. E falarei também do seu filho mais novo, que é o principal companheiro de Arthur. E acrescentou com um sorriso sarcástico. Vendo-o com Arthur, creio que ele se parece ao discípulo mais jovem que na ceia reclinou a cabeça no peito do Cristo. Morgana não pôde conter um sorriso. O bispo mandaria açoitá-lo por blasfêmia se o ouvisse falar. Bem, lá está Arthur, sentado, como Jesus com os apóstolos, defendendo o cristianismo em todo o país. E quanto ao bispo, é um homem ignorante. Ora, só porque não tem ouvido para a música? Morgana não havia sentido até então o quanto ansiava pela conversação com pessoas de seu nível. Morgause e o falatório de suas damas eram tão medíocres, tão presos a coisas insignificantes. Creio que todo homem sem ouvido para a música é realmente ignorante, pois sem isso não fala, mas urra, replicou o bardo. Mas há outras coisas ainda. Este momento não é propício para um casamento. Morgana estava há tanto tempo afastada de Avalon que por um instante não entendeu o que ele queria dizer. Mas Kevin apontou para o céu. A lua é minguante. Isso é um mau augúrio para o casamento. E Taliesin lhes disse isso. Mas o bispo queria a cerimônia pouco depois da lua cheia para que os visitantes pudessem viajar à luz do luar,
ao regressarem a seus castelos, e também por ser o dia de um dos santos deles, não sei qual. O Merlin falou também com Arthur, dizendo-lhe que o casamento não lhe traria alegrias. Não sei porquê, mas não houve jeito de sustá-lo de maneira honrosa, ao que parece, pois os preparativos já estavam avançados demais. Morgana sabia instintivamente o que o velho druida dissera. Também ela notara a maneira como Gwyneth olhava para Lancelot. Teria sido a manifestação da visão que a fizera recuar ante Gwyneth naquele dia em Avalon? Ela me tomou Lancelot para sempre naquele dia, pensou Morgana, e em seguida, lembrando-se de que então estava sob a promessa de manter a virgindade para a deusa, foi tomada de surpresa ante esse pensamento. Teria faltado ao juramento por ele? Baixou a cabeça, envergonhada, como se temesse por um momento que Kevin lesse seus pensamentos. Viviane dizia que uma sacerdotisa deve exercer em tudo o seu próprio critério. Fora um instinto acertado que, com ou sem juramento, a levara a desejar Lancelot. Eu teria feito melhor, mesmo pelos padrões de Avalon, em tomar Lancelot naquela ocasião. E então a rainha de Arthur teria vindo para ele com o coração intacto, pois Lancelot teria formado um laço místico comigo, e o filho que tive também seria da velha linhagem real de Avalon. Mas tinha outros planos para ela, e o naufrágio que provocaram e a arrastara para longe do lago, deixando-lhe um filho que destruíra qualquer esperança de dar à deusa, algum dia, uma sacerdotisa para o seu santuário. Depois de Gwydion não poderia ter mais filhos. Se tivesse confiado em seu instinto e em seu critério, Viviane teria ficado irritada, mas encontrariam alguém que servisse para Arthur, de qualquer maneira. Fazendo o que era certo, fiz o que estava errado. Obedecendo a palavra de Viviane, contribuí para o fracasso e o desastre desse casamento, pois sei que dele resultará desastre. Senhora Morgana, tornou Kevin delicadamente. Noto que está perturbada. Posso ajudá-la em alguma coisa? Ela sacudiu a cabeça e seus olhos encheram-se novamente de lágrimas. Ficou pensando se ele saberia que ela havia sido de Arthur na sua consagração como rei. Não poderia aceitar a piedade de Kevin. Não tenho nada, senhor druida. Talvez eu participe de suas dúvidas quanto a esse casamento feito na lua minguante. Estou apenas preocupada com meu irmão e tenho pena da mulher com quem ele se casou. Ao dizer tais palavras, sabia serem elas sinceras, apesar de todos os receios que tinha de Gwyneth, aos quais se misturava o ódio, sentia também pena dela. Casava-se com um homem que não a amava e amava um homem que não podia desposar. Se eu tomar Lancelot de Gwyneth, prestarei um serviço ao meu irmão e à sua mulher também, pois se o afasto dela, acabará por esquecê-lo. Aprendera em Avalon a examinar seus próprios motivos e agora estremecia interiormente. Não estava sendo sincera consigo mesma. Se tomasse Lancelot de Gwyneth, não seria por amor do irmão, nem do reino, mas única e exclusivamente porque o desejava para si. Não para você mesma. Em favor de outrem, você pode usar sua magia, mas não deve enganar-se a si mesma. Conhecia muitas magias de amor. Seria para o bem de Arthur. E também seria bom para o reino, repetiu muitas vezes, se tomasse Lancelot da mulher do irmão. Mas sua rígida consciência de sacerdotisa continuava a dizer-lhe: você não pode fazer isso. É proibido usar sua magia para sujeitar o universo à sua vontade. Ainda assim, tentaria. Mas teria de ser em outra ajuda, senão a de seus próprios recursos femininos. Disse a si mesma, com entusiasmo, que Lancelot a desejara uma vez, sem a ajuda de magia.
poderia sem dúvida fazer com que a desejasse novamente. Gwyneth estava cansada das comemorações. Havia comido mais do que devia, e embora só tivesse provado uma taça de vinho, sentia calor, e afastando o véu, procurou abanar-se. Arthur falava com muitos de seus convidados, movendo-se devagar na direção da mesa em que ela estava sentada com as outras damas, e, finalmente, se aproximou dela. Com ele estavam Lancelot e Gawain. As mulheres afastaram-se, abrindo lugar nos bancos, e Arthur sentou-se ao seu lado. É o primeiro momento que realmente tenho para falar com você. Ela estendeu-lhe a mão pequena. Eu compreendo. Isso se parece mais com um conselho do que com uma festa de casamento, meu senhor e marido. Arthur riu um pouco pesaroso. Todos os acontecimentos de minha vida se parecem agora com um conselho. Um rei não faz nada que seja privado. Bem, disse ele, corrigindo-se com um sorriso ao ver o rubor espalhar-se no rosto da moça. Quase nada. Acho que haverá algumas exceções, minha cara esposa. A lei exige que eles nos vejam ir juntos para a cama, mas o que acontece depois disso só a nós interessa, creio. Ela baixou os olhos, sabendo que Arthur percebera o rubor em suas faces. Mais uma vez, em meio à vergonha, compreendeu que o esquecera novamente, que estava observando Lancelot pensando com a doçura sonolenta de um sonho no quanto desejava que fosse ele o seu noivo naquele dia. Que destino perverso fizera dela grande rainha. Os olhos de Lancelot voltavam-se para ela com aquele ar faminto, e Gwyneth não ousava fitá-lo. Percebeu que ele afastava dela o olhar antes mesmo que uma sombra caísse sobre eles e Morgana se aproximasse. Arthur afastou-se para que ela se sentasse ao seu lado. Venha sentar-se conosco, irmã. Há sempre lugar para você aqui. Convidou-o numa voz tão arrastada que Gwyneth ficou imaginando o quanto ele teria bebido. Quando o banquete terminar, teremos mais algum divertimento. Alguma coisa, talvez, mais emocionante do que a música do bardo, por mais bela que seja. Eu não sabia que você cantava, irmã. Sabia que era uma feiticeira, mas não que também era música. Terá você nos enfeitiçado a todos aqui? Espero que não, pois do contrário não ousaria cantar novamente. Como é mesmo aquela velha história sobre o bardo que, com seu canto, enfeitiçou os gigantes malvados, transformando-os num círculo de pedras onde permanecem até hoje? Essa história eu não conheço, interrompeu Gwyneth. Mas no meu convento contava-se que criaturas malvadas zombaram do Cristo em sua caminhada para a cruz, e um santo levantou a mão e transformou-as em corvos, que voariam por todo o mundo gritando zombarias para sempre. E contavam também a história de um santo que transformou um círculo de feiticeiras, em meio a seus ritos malignos, num círculo de pedras. Se eu tivesse tempo para estudar filosofia, em lugar de ser guerreiro, conselheiro ou cavaleiro, murmurou Lancelot vagarosamente. Creio que tentaria descobrir quem fez aquele círculo de pedras e por quê. Em Avalon sabe-se a razão, retrucou Morgana rindo. Viviane poderia dizer-lhe se quisesse. Mas o que as sacerdotisas e os druidas dizem podem não ser mais verdadeiro do que as piedosas fábulas de suas feiras, Gwyneth, observou Lancelot corrigindo-se imediatamente. Perdoe-me. Eu deveria dizer minha senhora e rainha. Arthur, perdão. Não pretendi faltar com respeito à sua rainha. Mas eu a chamava pelo nome quando era mais jovem e ainda não era nossa soberana. Morgana, porém, sabia que ele apenas buscava uma desculpa para pronunciar o nome dela em voz alta. Meu caro amigo, se a minha dama não se importa, também eu não me importo. Que Deus não permita que eu seja daqueles maridos que trancam a mulher numa gaiola, longe de todos os outros seres humanos. O marido que não pode manter o respeito e a fidelidade de sua mulher provavelmente não os merece. Inclinou-se e pegou a mão de Gwyneth.
Esse banquete me parece demasiado longo. Lancelot, quanto falta para que os cavaleiros estejam prontos? Creio que logo estarão prontos, informou, desviando deliberadamente o olhar de Guinevere. Meu senhor e rei, deseja que eu o verifique? Ele está se torturando. Não pode suportar a visão dela junto de Arthur. E não pode deixá-la sozinha com ele, pensou Morgana. E disse em voz alta, fazendo deliberadamente uma brincadeira com a verdade. Acho, Lancelot, que o casal real deseja ter alguns momentos a sós para conversar. Vamos deixá-los aqui e apressar os cavaleiros. Meu senhor, acrescentou Lancelot incisivamente antes que a noiva abrisse a boca para protestar. Peço sua permissão para retirar-me. Arthur assentiu e Morgana pegou a mão de Lancelot, que se deixou levar, embora voltasse um pouco a cabeça, como se não lhe fosse possível tirar os olhos de Guinevere. O coração de Morgana estava apertado. Ao mesmo tempo, sofria por vê-lo sofrer e estava disposta a fazer tudo para afastá-lo dali, para não ter de testemunhar sua atração por Guinevere. Ouviu Arthur dizer enquanto se afastavam. Até ontem à noite eu não sabia que o destino, ao me mandar uma noiva, mandava-me também uma bela mulher. Ouviu também a resposta. Mas não foi o destino, meu senhor, foi meu pai. Antes que pudesse ouvir a resposta de Arthur, já estavam muito distantes. Lembro-me de que, há muitos anos, em Avalon, você falou da cavalaria como a chave da vitória sobre os saxões e de um exército disciplinado, como o dos romanos, comentou Morgana. Parece-me que esse é seu plano com tantos cavaleiros agora. É certo que os venho treinando, mas não pensei que uma mulher fosse lembrar-se de um detalhe de estratégia militar, prima. Morgana riu. Eu vivo com medo dos saxões, como todas as mulheres destas ilhas. Certa vez atravessei uma aldeia que tinha sido atacada por eles, e todas as mulheres, desde as meninas de 5 anos até as avós de 90, desdentadas e sem cabelos, haviam sido estupradas. Qualquer coisa que nos ofereça esperança de nos livrar deles para sempre é importante para mim, talvez mais do que para os homens e os soldados que temam apenas a morte. Eu não havia pensado nisso. Os soldados de Uther Pendragon não hesitavam em vasculhar o campo em busca de mulheres que os desejassem, assim como os de Arthur. Mas em geral não há estupros. E eu havia me esquecido, Morgana, de que você foi educada em Avalon e pensa com frequência em coisas que pouco significam para outras mulheres. Olhou-a e segurou-lhe a mão. Havia me esquecido das harpas de Avalon. Acreditava odiar aquele lugar. Achava que nunca desejaria regressar. Apesar disso, por vezes, algum detalhe me leva de volta para lá. O som da harpa, o sol sobre um círculo de pedras, o cheiro das maçãs e o barulho das abelhas ao sol, peixes pulando no lago e o grito das aves aquáticas ao entardecer. Você se recorda do dia em que subimos no Thor? Lembro-me. E com súbita amargura, Lancelot acrescentou. Eu gostaria que naquele dia você não estivesse prometida à deusa. Eu sempre desejei que assim fosse. Concordou numa súbita voz trêmula. Lancelot olhou apreensivo. Morgana, Morgana, minha prima, eu nunca vi você chorar. Você é como tantos homens que têm medo das lágrimas de uma mulher? Ele sacudiu a cabeça e envolveu-a com o braço. Não. Quando choram, elas parecem muito mais reais, mais vulneráveis. As mulheres que não choram me assustam, porque sei que são mais fortes do que eu, e tenho sempre receio das coisas de que serão capazes. Eu sempre tive medo de Viviane. Morgana sentiu que ele ia dizer minha mãe, mas que evitara as palavras. Atravessaram as arcadas baixas das cavalariças. A longa fileira de cavalos amarrados obscurecia o dia. Havia um cheiro agradável de feno e palha. Lá fora, Morgana viu homens que se movimentavam amontoando feno, arrumando bonecos de couro, homens que entravam e saíam selando os cavalos.
Alguém viu Lancelot e gritou: O grande rei e os outros senhores estarão prontos para nos ver dentro em pouco? Não queremos levar os cavalos para fora e deixá-los lá de pé, pois ficam inquietos. Dentro em pouco, respondeu Lancelot. O soldado que estava atrás do cavalo era Gawaine. Ah, prima! Cumprimentou-a. Lance, não a traga até aqui, pois esse não é lugar para uma dama. Alguns desses malditos animais ainda não foram domados. Você continua disposto a pegar o garanhão branco? Estou disposto a aprontá-lo para que Arthur o monte na próxima batalha, ainda que eu quebre o pescoço. Não brinque com essas coisas, disse Gawaine. Quem disse que estou brincando? Se Arthur não puder montá-lo, eu mesmo montarei na batalha e vou exibi-lo essa tarde em honra da rainha. Lancelot, não se arrisque por isso. Guinevere não distingue um cavalo do outro e ficará impressionada mesmo que você monte um pangaré apenas para dar a volta ao pátio, como se estivesse vendo os feitos do próprio centauro. O olhar que lhe lançou foi por um instante quase de desprezo, mas Morgana percebeu nele claramente uma indagação. Como pode ela compreender sua necessidade de mostrar-se superior naquele dia? Vá montar, Gawaine, e informe aos outros que estaremos prontos dentro de meia hora. E pergunte a Kai se ele quer começar. Não me diga que Kai vai montar com aquela perna defeituosa, observou um dos homens com sotaque estranho. Gawaine voltou-se para ele. E você lhe recusaria isso? É o único exercício militar em que aquela perna não faz nenhuma diferença, e assim ele não fica preso à cozinha e ao caramanchão das damas. Ora, percebo o que quer dizer, concordou o soldado estranho, que se voltou para selar seu animal. Morgana tocou a mão de Lancelot, que se voltou para ela novamente, desconfiado. Aqui, pensou Morgana, organizando as coisas, correndo um risco, fazendo alguma coisa por Arthur. Ele esqueceu o amor, está novamente feliz. Se pudesse manter-se sempre ocupado, aqui não precisaria andar atrás de Guinevere ou de qualquer outra mulher. Mostre-me esse cavalo perigoso que você vai montar, pediu. Lancelot levou-a por entre as fileiras de animais amarrados. Morgana viu o focinho pálido e prateado, a longa cauda de fios brilhantes que pareciam linho. Um cavalo grande, mais alto do que o próprio Lancelot. O animal mexeu a cabeça e seu resfolegar foi como o vapor de dragões que soltassem fogo. Veja que beleza! E o moço colocou a mão no focinho do cavalo. Treinei-o pessoalmente. É o meu presente de núpcias para Arthur, que não tem tempo de domar um cavalo. Jurei que ele estaria pronto no dia do casamento, para que Arthur o montasse, e tão manso quanto um animalzinho doméstico. Um bom presente, observou Morgana. Não, foi apenas o presente que pude dar. Não sou rico. E de qualquer modo, ele não precisa de joias ou de ouro. Está cheio dessas coisas. Este presente só eu poderia lhe dar. Um presente seu mesmo, murmurou Morgana pensando. Como ele ama Arthur. É por isso que está sofrendo tanto. O que o tortura não é o fato de desejar Guinevere. É que ele não ama menos a Arthur. Se fosse um simplório como Gawaine, eu não teria pena dele. Guinevere é virtuosa e eu teria prazer em vê-lo rejeitado por ela. Gostaria de montá-lo. Não tenho medo de nenhum cavalo. Morgana, você não tem medo de nada? Riu ele. Oh, não, meu primo, discordou, sentindo-se sóbria de repente. Temo muitas coisas. Bem, eu não sou tão corajoso quanto você, pois tenho medo das batalhas, dos saxões e de morrer antes de provar tudo o que for possível. Por isso não ouso recuar ante qualquer desafio. E tenho medo de que tanto Avalon quanto os cristãos estejam errados e que não haja deuses nem céu e nenhuma vida depois da morte, de modo que ao morrer eu pereça para sempre. Por isso temo morrer antes de ter saboreado o que me cabe na vida.
Não me parece que ainda reste muita coisa para você provar. Ah, mas há sim, Morgana. Há muitas coisas que desejo, e sempre que vejo uma delas, lamento profundamente e me pergunto que fraqueza ou que loucura me impede de fazer o que gostaria. E de repente soltou as rédeas e envolveu-a em seus braços, faminto, puxando-a para junto de si. Desespero, pensou Morgana amargamente. Não é a mim que deseja. Quer esquecer por um momento que Arthur e Guinevere estarão um nos braços do outro essa noite. As mãos de Lancelot acariciaram com grande habilidade seus seios. Beijou-a na boca e ela sentiu todo o corpo do rapaz pressionando o seu. Ficou imóvel nos braços dele, tomada de um torpor e de uma paixão crescentes que eram como uma dor. Mal teve consciência dos pequenos movimentos que fazia para ajustar seu corpo ao dele. Abriu a boca sob os lábios de Lancelot, cujas mãos passeavam por todo o seu corpo. Mas quando ele fez um movimento para levá-la para um dos montes de feno, Morgana protestou debilmente. Meu querido, você está louco. Há dezenas de soldados e cavaleiros de Arthur por aqui. Você se importa? Perguntou ele e Morgana murmurou tremendo de excitação. Não, não. Deixou que ele a deitasse. No fundo do pensamento ocorreu-lhe com amargura. Uma princesa, duquesa da Cornualha, princesa de Avalon, tombada nos estábulos como uma camponesa, sem ter sequer a desculpa das folgueiras de Beltane. Mas afastou o pensamento e deixou que as mãos dele agissem sem resistência. Melhor isso do que fazer Arthur sofrer. Não sabia se era o seu pensamento ou do homem cujo corpo parecia estar por sobre todo o seu corpo, cujas mãos furiosas a machucavam. Seus beijos eram quase selvagens, mergulhando-lhe na boca com raiva. Sentiu que ele lhe puxava o vestido e começou a tirá-lo. Ouviram então vozes, chamando, gritando, um ruído como uma martelada, um grito de medo e de repente dezenas de vozes gritavam ao mesmo tempo. Capitão! Senhor Lancelot! Onde está ele? Capitão! Por aqui, eu acho. Um dos soldados mais jovens desceu correndo junto da fileira de cavalos. Praguejando selvagemente em voz baixa, Lancelot colocou-se entre Morgana e o soldado, enquanto ela enterrava o rosto no véu e encolhia-se, já seminua em meio à palha, para não ser vista. Raios, será que não posso me afastar por um momento? Vinha correndo, senhor, um dos cavalos estranhos. Havia uma égua no cio, dois dos garanhões começaram a brigar e acho que um deles quebrou a perna. Demônios! Lancelot arrumou-se rapidamente. Levantou-se e postou-se diante do rapaz que os havia interrompido. Estou indo. O rapaz viu Morgana, que esperou, num momento de horror, que não tivesse sido reconhecida. Se o fosse, seria objeto de conversas apimentadas na corte. Pior ainda é o que não sabem, que tive um filho do meu irmão. Será que interrompi alguma coisa, senhor? Perguntou o rapaz, tentando ver além de Lancelot e reprimindo o riso. O que fará isso à sua reputação? Pensou Morgana desconsolada. Ou será positivo para o homem ser surpreendido num monte de feno? Lancelot sequer respondeu, empurrando o moço à sua frente de modo que ele quase caiu. Corre e procure Cai e o ferreiro. Depressa! Voltou rapidamente como um vendaval e beijou Morgana, que conseguira pôr-se de pé. Que diabo! De todos esses malditos! Apertou-a fortemente com os dedos famintos. Beijou-a com tal força que ela sentiu a marca de seus lábios no rosto. Meu Deus, logo esta noite! Maldição! Morgana não conseguiu falar.
Pude apenas acenar com a cabeça, tonta, entorpecida, com o corpo todo gritando pela conclusão do que havia começado, enquanto ele se afastava correndo. 1 ou 2 minutos depois, um jovem aproximou-se, fez uma reverência enquanto os soldados corriam de um lado para o outro e ouvia-se o grito terrível, quase humano, de um animal agonizante. Senhora Morgana, meu nome é Grifflet. O Sr. Lancelot mandou que eu a acompanhasse até os pavilhões. Disse-me que a havia trazido até aqui para mostrar-lhe o cavalo que está treinando para o rei, mas que a senhora escorregou e caiu no feno e que ao acudi-la começaram a chamá-lo. Quando surgiu essa briga com o cavalo do rei Pellinor, ele manda pedir-lhe desculpas e pede que volte ao castelo. Bem, pensou Morgana, isso pelo menos explicava a roupa amassada, o cabelo despenteado e a touca desfeita, cheios de feno. Não precisava aparecer diante de Gwynnefer e de sua mãe como a mulher das escrituras, surpreendida em adultério. O jovem Grifflet estendeu-lhe o braço e ela apoiou-se pesadamente nele, dizendo: Acho que torci o tornozelo. E foi mancando até o castelo. Se tivesse sofrido uma queda e uma contusão séria, isso justificaria a palha em sua roupa. Por um lado, alegrava-se da rapidez com que Lancelot conseguira uma explicação. Por outro, sentia-se desolada e ansiava por que ele a acolhesse e protegesse. Arthur dirigiu-se com Kai aos estábulos, aborrecido devido ao acidente com os cavalos. Morgana deixou que Gwynnefer a examinasse e Igraine mandou buscar água fria e tiras de linho para enfaixar-lhe o tornozelo, fazendo com que se sentasse ao seu lado à sombra, enquanto homens e cavalos exibiam suas habilidades. Arthur fez um pequeno discurso sobre a nova direção de Carleon, que revivia as glórias da época dos romanos e que salvaria o país. Seu pai de criação, Equitório, estava muito satisfeito. Vieram depois uns 10 cavaleiros para demonstrar as novas técnicas de parar um cavalo a meio galope, cerrar fileiras, dar voltas e movimentar-se no mesmo ritmo. Depois disso, declarou Arthur solenemente, ninguém voltará a dizer que os cavalos só servem para puxar carroças. Sorriu para Gwynnefer. Que tal lhe parecem meus cavaleiros, senhora? Dei-lhes o antigo nome romano de equitas, nobres que podiam ter um cavalo e equipá-lo. Kai monta tão bem quanto um centauro, comentou Igraine a Equitório, que sorriu de satisfação. Arthur, você nunca teve um gesto mais bondoso do que quando deu a Kai um dos melhores cavalos. Kai é muito bom soldado e muito bom amigo, para ficar em casa definhando, sentenciou Arthur com vigor. Ele não é seu irmão de criação? Perguntou Gwynnefer. Sim, foi ferido em sua primeira batalha e tinha medo que por isso fosse obrigado a ficar agora em casa com as mulheres. Uma sorte terrível para um soldado, mas a cavalo ele pode lutar tão bem quanto os outros. Veja, exclamou Igraine, a legião derrubou todos aqueles alvos. Nunca vi coisa igual. Não creio que fosse possível resistir a esse ataque, comentou o rei Pellinor. Que pena Uther Pendragon não estar vivo para isso. Meu rapaz. Perdoe-me, meu senhor e rei. O amigo de meu pai pode me chamar como desejar. Sorriu Arthur calorosamente. Mas as honras dessa demonstração cabem ao amigo e capitão Lancelot. Harris, filho de Morgause, fez uma reverência para Arthur. Senhor, posso ir até as cocheiras e ver os cavalos serem desarreados? Era um menino vistoso e alegre de seus 14 anos. Pode, disse Arthur. Quando virá ele fazer companhia a Gawain e a Gravane, ao nosso lado, minha tia? Talvez este ano, se os irmãos puderem lhe ensinar as artes de soldado e vigiá-lo, respondeu Morgause, alteando em seguida a voz. Não, você não, Garrett! Tentou alcançar o menino gorducho de 6 anos. Harris, traga-o de volta para cá.
Arthur fez um gesto e riu. Não se preocupe, os meninos correm para as cocheiras como as pulgas para os cães. Já me contaram como montei o cavalo do meu pai quando mal tinha 6 anos. Não me recordo. Foi pouco antes de eu ir viver com Hectório. E ao ouvir isso, Morgana teve um arrepio, lembrando-se da criança loura deitada como morta e da sombra numa bacia de água. Não, tudo aquilo havia desaparecido. Seu tornozelo dói muito, minha irmã? Perguntou Guinevere solícita. Vamos, apoie-se em mim. Gawaine tomará conta dele, continuou Arthur distraído. Ele é o melhor homem que temos para preparar os cavalos jovens. Melhor do que o Sr. Lancelot? Perguntou Guinevere. Ela quer apenas dizer o nome dele, pensou Morgana. Mas foi a mim que ele desejou ainda há pouco, e esta noite será tarde demais. É melhor isso do que provocar o sofrimento em Arthur. Diluí a Guinevere, se for necessário. Lancelot é nosso melhor cavaleiro, embora demasiado ousado para o meu gosto. Os rapazes o adoram, é claro. Veja, lá está o seu pequeno Garrett, tia, andando atrás dele como um cachorrinho. Fazem qualquer coisa para ter um elogio dele. Mas para ensinar aos rapazes, ele não é tão bom quanto o Gawaine. É muito brilhante e gosta de exibir-se. Gawaine os prepara sem pressa, fazendo com que aprendam a arte facilmente, passo a passo, sem esforço. Gawaine é o meu melhor mestre de armas. Vejam, lá vem Lancelot naquele cavalo que está treinando para mim. Deu uma gargalhada enquanto Igraine observava. Que endiabrado! Pois Garrett pendurara-se como um macaco na sela, e Lancelot, rindo, apanhara-o colocando-o montado à sua frente, iniciando em seguida um rápido galope morro acima, em direção ao local abrigado de onde o grupo real assistia às demonstrações. Galopou diretamente para eles, a toda velocidade, de modo que até Arthur abriu a boca espantado, e Igraine fugiu, lívida de susto. Lancelot conteve tão bem o animal que ele se levantou no ar e rodopiou. Seu cavalo, Sr. Arthur, disse ele com uma mesura, segurando as rédeas com uma das mãos. E seu primo. Tia Morgause, pegue este pequeno diabo e esquente-lhe o traseiro por mim, acrescentou, deixando Garrett escorregar da sela para cair quase no colo da mãe. Ele poderia ter sido morto sob as patas do cavalo. Garrett nada ouvia dos ralhos de Morgause, fixado em Lancelot, os olhos azuis arregalados de adoração. Quando você for mais crescido, prometeu Arthur, rindo e afagando a cabeça do menino, farei de você um cavaleiro, e poderá sair montando, combatendo gigantes invasores malvados, e salvando belas damas. Ah, não, meu senhor Arthur, interrompeu o menino com os olhos ainda presos no cavalo branco que Lancelot fazia andar de um lado para o outro. O senhor Lancelot fará de mim um cavaleiro, e iremos juntos em busca de aventuras. Hectório riu. O jovem Aquiles encontrou o seu Patroclo, ao que parece. Fui totalmente ofuscado, riu Arthur com bom humor. Nem mesmo a mulher com quem acabo de me casar consegue tirar os olhos de Lancelot e pede-lhe que a chame pelo nome. Agora o pequeno Garrett prefere ser feito cavaleiro por ele. Se Lance não fosse o meu mais íntimo amigo, eu ficaria louco de ciúme. Pellinor observava o cavaleiro, que andava de um lado para o outro e desabafou. Aquele miserável dragão ainda está escondido num lago nas minhas terras e sai de vez em quando para matar meus meeiros ou suas vacas. Talvez, se eu tivesse um cavalo como esse que enfrentasse a luta, acho que vou treinar um cavalo de batalha e sair novamente à caça do dragão. Da última vez quase morri. Um dragão, meu senhor? Perguntou Garrett. E ele solta fogo? Não, meu rapaz, mas tinha um cheiro horrível
e de sua barriga vinha um barulho como se 60 cães de caça estivessem uivando lá dentro. Contou Pellinor, e Equitório apressou-se a explicar-lhe. Os dragões não deitam fogo, meu rapaz. Essa ideia foi consequência do velho costume de chamar uma estrela cadente de dragão, porque ela tem uma longa cauda de fogo. Pode ter havido antigamente dragões que soltavam fogo, mas não em nossa época. Morgana não prestava atenção, embora se perguntasse o que haveria de verdade na história de Pellinor e o que seria exagero para impressionar a criança. Seus olhos estavam voltados para Lancelot, que continuava a exercitar o cavalo. Eu jamais poderia treinar um cavalo assim, disse Arthur a Gwynfer. Lancelot o está preparando para mim. Há 2 meses aquele animal era tão selvagem quanto os dragões de Pellinor. E veja como está manso agora. Ainda me parece muito selvagem, mas eu tenho medo até mesmo do cavalo mais manso. Um cavalo de batalha não pode ser manso como o cavalo de uma senhora. Ele tem de ser forte. Meu Deus! Exclamou de repente, levantando-se. Uma mancha branca surgira de algum lugar. Uma ave, talvez um ganso, e enfiara-se subitamente sob as patas do cavalo. Lancelot, que montava distraído, com a atenção desviada, foi projetado para trás quando o animal empinou com um relincho nervoso. Procurou controlá-lo, mas caiu quase sob suas patas. Ainda meio inconsciente, conseguiu rolar para o lado. Gwynfer deu um grito. Morgause e as outras damas também gritaram, enquanto Morgana, esquecendo-se de que devia fingir um tornozelo deslocado, deu um pulo e correu para Lancelot, arrastando-o para longe das patas do cavalo. Arthur também correu para agarrar-lhe as rédeas, afastando-o à força de perto de Lancelot, que jazia agora inconsciente. Morgana ajoelhou-se ao lado do rapaz, passando-lhe a mão pela testa, que começava a ficar roxa, e de onde corria um fio de sangue que se misturava à poeira. — Está morto? Gritou Gwynfer. — Está morto? Não, respondeu Morgana asperamente. Tragam água fria e algumas tiras de linho das que foram usadas para atar meu tornozelo. Acho que quebrou o pulso, amortecendo com ele a queda, para não quebrar o pescoço, e a mancha na testa. Inclinou-se, auscultando-lhe o peito. Sentiu-o subir e descer. Tomou a bacia de água fria que lhe foi apresentada pela filha de Pellinor, limpando a testa de Lancelot com um pedaço de pano. Alguém deve pegar aquele ganso e torcer-lhe o pescoço, e dar no guardador uma boa sova. O senhor Lancelot poderia ter quebrado a cabeça ou machucado o cavalo do grande rei. Gawaine levou o animal de volta para a cocheira. A tragédia, que por pouco não aconteceu, empanou o brilho das festividades. E, um a um, os convidados começaram a procurar suas tendas ou seus quartos. Morgana atou a cabeça de Lancelot, concluindo o trabalho de entalar-lhe o pulso quebrado antes que o rapaz recuperasse os sentidos, segurando o braço e gemendo de dor. Depois de conversar com a governanta, mandou Kai buscar algumas ervas que fariam Lancelot dormir e ordenou que o levassem para a cama. Ficou com ele, embora o moço continuasse semi-inconsciente, apenas gemendo e revirando os olhos ainda sem visão. Num certo momento, olhou-a e murmurou: Mãe. E o coração de Morgana quase parou de bater. Depois de algum tempo, Lancelot mergulhou num sono pesado e tranquilo. E quando despertou, reconheceu-a. Morgana, minha prima? O que aconteceu? Você caiu do cavalo. Do cavalo? Que cavalo? Perguntou confuso e quando soube de tudo disse com segurança. Isso é absurdo, eu não costumo cair de cavalos. E voltou a dormir. Morgana ficou sentada ao seu lado, deixando que segurasse sua mão e sentindo o coração doer.
A marca dos beijos de Lancelot ainda estava em sua boca, em seus seios doloridos. Mas o momento havia passado e ela sabia disso. Mesmo que ele se lembrasse, não voltaria a querê-la, a não ser para minorar a agonia de pensar em Gwyneth e no seu amor pelo rei e primo. Escurecia. Ouviu ao longe no castelo sons de música outra vez. Kevin tocava harpa. Havia risos, cantos, festa. De repente a porta abriu-se e o próprio Arthur com uma tocha na mão entrou. Irmã, como está Lancelot? Ele viverá. Tem a cabeça muito dura e resistente, informou com irreverência. Queríamos que você estivesse entre as testemunhas quando a noiva fosse levada para a cama, pois foi também testemunha do contrato de casamento. Acho, porém, que ele não deve ficar sozinho, e não gostaria de entregá-lo aos cuidados de um camareiro, nem mesmo de Kai. Ainda bem que você está ao seu lado. Vocês são irmãos de criação, não é? Não, respondeu Morgana com uma raiva inesperada. Arthur aproximou-se da cama e pegou a mão atada de Lancelot, que gemeu e se agitou abrindo os olhos. Arthur, sou eu mesmo, meu amigo, disse o rei, e Morgana admirou-se por sentir tanta ternura na voz de um homem. Seu cavalo está bem? O cavalo está bem, mas não se preocupe com ele. Se você estivesse morto, de que me serviria um cavalo? Estava quase chorando. O que aconteceu? Um ganso meteu-se entre as patas do cavalo. O guardador fugiu. Creio que sabe o que o espera, uma boa surra. Não faça isso. Ele é apenas um menino idiota, meio imbecil. Não tem culpa de que o ganso seja mais esperto e tenha fugido. Prometa-me, Gwydion. Morgana ficou surpresa de ouvir o velho nome de Arthur. O rei apertou a mão do ferido e inclinou-se para beijá-lo no rosto, evitando cuidadosamente a parte machucada. Prometo, Galahad. Agora durma. Lancelot apertou-lhe a mão, com força. Quase estraguei sua noite de casamento, não? Disse com uma ironia que Morgana considerou muito parecida à sua. Quase mesmo. A noiva chorou tanto por sua causa que fiquei pensando no que faria se eu tivesse quebrado a cabeça, comentou Arthur rindo. Arthur, mesmo você sendo rei, é preciso deixar que ele repouse. Morgana foi enérgica. Está bem. Arthur ergueu-se. Mandarei o Merlin vê-lo amanhã, mas ele não deve ficar sozinho esta noite. Eu ficarei aqui, prometeu ela, irritada. Bem, se você tem certeza, volte para Gwyneth. Sua mulher o espera. Arthur suspirou resignado. Depois de um momento, comentou. Não sei o que dizer a ela. Nem sei o que fazer. Isso é ridículo. Espera que eu vá ensinar-lhe ou ensinar a sua noiva? Ante o olhar de Arthur, Morgana baixou os olhos e foi suave. Arthur, é simples. Faça como a deusa mandar. Ele parecia uma criança assustada. Por fim, numa voz rouca, lutando com as palavras, retrucou. Ela não é a deusa. É apenas uma menina e está com medo. Depois de um momento, explodiu. Morgana, você não sabe que eu ainda... Não poderia suportar o que ele ia lhe dizer. Não! Gritou com violência, estendendo a mão e impondo silêncio. Arthur, lembre-se pelo menos de uma coisa. Para ela, você será sempre o Deus. Tome-a como galhudo. Arthur persignou-se, tremeu e acabou murmurando. Deus me perdoe. Esse é o castigo. E calou-se. Ficaram a olhar-se incapazes de falar. Por fim ele pediu. Morgana, não tenho o direito. Você pode me dar um beijo?
Meu irmão, suspirou ela e, pondo-se na ponta dos pés, beijou-o na testa. Depois, marcou-a com o sinal da deusa. Que ela o abençoe. Arthur, vá para sua noiva. Prometo, em nome da deusa, que tudo sairá bem. Juro-lhe. O rei engoliu em seco e Morgana viu os músculos de seu pescoço moverem-se. Depois, afastou dela os olhos, murmurando: Deus a abençoe, irmã. A porta fechou-se atrás dele. Morgana caiu numa cadeira e ficou sentada imóvel, contemplando Lancelot adormecido, atormentada pelas imagens na memória. Seu rosto lhe sorria à luz do sol em Thor. Gwynnefer molhada, com as saias ensopadas, segurando a mão de Lancelot. O galhudo, com o rosto besuntado do sangue do gamo, abrindo a cortina na entrada da caverna. A boca de Lancelot procurando avidamente os seus seios. Havia apenas umas poucas horas. Pelo menos ele não passara a noite matrimonial de Arthur sonhando com Gwynnefer, murmurou. Deitou-se na cama ao lado dele, pressionando cuidadosamente o corpo contra o corpo do rapaz. Ficou assim, em silêncio, sem sequer chorar, mergulhada num sofrimento desesperado, profundo demais para transformar-se em lágrimas. Mas não fechou os olhos naquela noite, lutando contra a visão, lutando contra os sonhos, lutando pelo silêncio e pelo torpor que afugentasse o pensamento, tal como havia aprendido em Avalon. E ao longe, na ala mais distante do castelo, Gwynnefer estava acordada, olhando com uma ternura culpada para os cabelos de Arthur que brilhavam ao luar, para seu peito que subia e descia na respiração tranquila. Lágrimas rolavam lentamente pelo seu rosto. Queria tanto amá-lo, pensou e em seguida rezou. Meu Deus, Santa Virgem Maria, ajudai-me a amá-lo como é meu dever. Ele é meu rei e meu senhor. É tão bom. Merece alguém que o ame mais do que eu posso. À volta dela, a noite parecia respirar tristeza e desalento. Por quê? Perguntava-se Gwynnefer. Arthur está feliz. De nada me pode censurar. De onde vem essa tristeza que paira no ar? Fim do capítulo 6. Muito bem, meus amigos. Ai, que cena triste, né? As pessoas se amam, mas não podem ser amadas. Ai, que rolo. Senhor. Ah. Agora uma pergunta. Essa história de Arthur, Gwynnefer, Morgana e Lancelot traz alguma recordação a vocês? A maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal, eu acredito que tenham aproximadamente a mesma idade que eu, entre 30 e 50 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas uma pessoa na idade adulta, já por volta de seus 40 anos, ou um pouco mais, já passou por tanta coisa na vida, e as histórias de amor sempre nos tocam, né? De uma forma ou de outra. Eu quero saber de vocês, quem quiser compartilhar. Como é? Vocês conseguem se identificar com essa dor de amar uma pessoa e não poder expressar o amor, não poder ficar com esse amor, porque essa pessoa já está com outro? Hoje, atualmente, nos idos de 2020, né, até uns 20 anos atrás, eu acho que isso começou a mudar. Talvez um pouco mais até. Atualmente, as pessoas se casam com quem elas escolhem, na maioria das vezes, né? E não com quem
escolhem para elas. Mas, bom, essa é a reflexão, mas o que eu quero perguntar, o que eu quero mesmo saber é, vocês já viveram uma grande história de amor? Um amor impossível? Um amor que se realizou por algum tempo e depois não pôde continuar? Ou a sua história de amor começou, continuou e perdura até hoje? Se não quiserem escrever nos comentários, não tem problema. Só coloca um coraçãozinho aí pra mim nos comentários, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau!